Isaías, capítulo 1, verso 19. A palavra de Deus diz assim, se você não encontrou, pode acompanhar aqui na projeção. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, a palavra é sua. O Senhor tem total compromisso com ela. Que o Espírito Santo venha, ó Deus, nos levar a compreender, ó Deus, o propósito dessa palavra no dia de hoje. Que o Senhor nos conduza, Pai, a um nível de maturidade ainda maior, de conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que ele expressa duas vontades. Ele expressa a vontade do homem e a vontade de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes. Esse texto é uma equação das mais simples, aquela de soma. O querer do homem, o querer de Deus é igual a o melhor dessa terra. Amém, amados? Quando a vontade do homem, ela se encontra com a vontade de Deus, o resultado só pode ser uma bênção muito grande, algo muito maravilhoso de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Esse texto, literalmente, ele fala que Israel iria ser cuidado por Deus se ouvissem as suas ordens, se ouvissem os seus mandamentos, se atentassem para aquilo que Deus estava dizendo. Se quiserdes e me ouvirdes, vão comer o melhor dessa terra. Era literal. Mas o que esse texto traz para os nossos dias? Qual é a ideia que podemos tirar desse texto? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 11, que aquilo que foi passado, aquilo que passou com os nossos antepassados, ou seja, ele está fazendo uma referência ao Velho Testamento. Isso serviu para nós de exemplo e de advertência. Eu e você devemos olhar para aquilo que passou, para a história daqueles que viveram antes de nós, e isso serve-nos de exemplo. Como que viveu o povo de Israel nessa situação, debaixo dessa promessa? E como eles chegaram, eles realmente comeram o melhor dessa terra? Vamos ver então que isso serviu para nós de exemplo. E é uma advertência para mim e para você. Se quiserdes e me ouvirdes. Vontade do homem, vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, eu preciso passar por um caminho. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A vontade de Deus, nós sabemos que ela é soberana. Nosso Deus é soberano. Mas há indícios, mostra a Bíblia, que há algumas situações em que eu e você precisamos demonstrar querer. O querer do homem, ele se encontrando com o querer de Deus. Amado, se prepare. Quando você entender a vontade de Deus e você desejar mais essa vontade do que a sua, ai querido, você vai ter o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra, eu vou tentar explicar o caminho para entendermos que o encontro das duas vontades vai resultar em algo muito maravilhoso, em algo muito bom. A vontade de Deus, ela é expressa em toda a palavra. E nós entendemos que a vontade de Deus é soberana. Veja bem uma coisa que é vontade de Deus, mas que ainda assim alguns homens continuam resistindo, continuam não querendo, não encontrando com sua vontade. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia fala, o qual deseja, ou seja, é vontade de Deus, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É vontade de Deus que todos se salvem? Sim, está expresso na Bíblia, mas todos estão se salvando? Não, nós sabemos muito bem disso, porque o querer estar na presença de Deus me leva para estar na presença de Deus, para a sua vontade, e o não querer ou rejeitar estar na presença de Deus, me leva para um caminho onde não há salvação. Amém, amados? Então, está expresso aí que Deus, Ele coloca a sua vontade clara e evidente para todos nós.
Em João capítulo 5, versículo 39, a Bíblia fala assim, Jesus, ele está dizendo, examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim, as Escrituras estão falando sobre mim. Que coisa bacana, não é? Olha, as Escrituras estão dizendo sobre mim, mas o versículo 40, ele diz assim, mas mesmo assim, tem gente que ainda não querem se render a Jesus, contudo não quereis vir a mim. Ou seja, está expresso nas Escrituras, há pessoas que conhecem as Escrituras, há pessoas que amam a Bíblia, mas não querem muito a vontade de Deus, fazem para se satisfazer, conhecem as Escrituras para participar de debates ou para demonstrar certa sabedoria. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, o conhecer as Escrituras, ele é a minha parte, o meu querer. Chegar próximo do Senhor é o resultado de eu me aproximar das Escrituras Sagradas, amém, amados? Em Romanos capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia fala que a bondade de Deus, ela me leva ao arrependimento. Ou seja, o quanto eu vou conhecendo de Deus, Ele vai me levando a me arrepender dos meus pecados e assim me aproximar da vontade soberana, maravilhosa do Senhor Jesus, da vontade de Deus. O arrependimento, então, ele acontece a partir do momento que eu me coloco à disposição ou na posição de quem vai buscar a Deus, de quem vai buscar a sua vontade. Amados, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, no versículo 21, João está relatando sobre uma certa mulher chamada Jezabel, e essa mulher, ela é uma falsa profetisa, e no versículo 21, ele vai dizer assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Eu dei tempo para ela se arrepender, mas, todavia, não quer. Ela não quer se arrepender. Sabe o que está dizendo aqui, irmão, na Bíblia? É a vontade de Deus. Olha, a vontade de Deus é que todos experimentem a boa vontade de Deus, a bondade de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 2:4, e cheguem ao arrependimento. Mas há aqueles que, mesmo colocando diante dele uma carta escrita, a palavra de Deus expressa que Jesus veio ao mundo, que morreu numa cruz, que morreu pelos nossos pecados, há ainda pessoas que resistem, há aqueles que não querem, que a sua vontade está bem longe da vontade de Deus, que a vontade de certas pessoas é estar bem longe de Deus. E é interessante pensar nisso, que as pessoas falam muito de Deus, vai com Deus, fica com Deus, Deus te abençoe, não é tudo, as pessoas querem envolver, mas não o conhecem, não sabem quem Ele é. A vontade de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, a Bíblia fala sobre os dons espirituais, e nela expressa, ali no versículo 11, que o Espírito Santo, ele concede a quem lhe apraz, ou seja, a quem Ele quer. A vontade de Deus é dar dons espirituais, mas Ele dá para quem Ele quiser. Mas olha só que interessante, no mesmo 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala, vocês são ansiosos pelos dons espirituais, vocês estão desejando demais, e se isso for para a edificação da igreja, eu tenho certeza que o Senhor vai dar. Olha só, assim também vós, visto que desejais os dons espirituais. Qual é o seu desejo, irmão? Qual tem sido o seu desejo? Qual tem sido a sua oração? O que te move? Se você lê esse 1 Coríntios 14, se você lê ele todo, no versículo 11, o apóstolo Paulo vai chamá-los de ansiosos. Ansiosos por quê? Por dons espirituais. Que maravilha, que ansiedade boa. Qual tem sido a sua ansiedade? Eu estou ansioso porque eu não sei o que vem o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Porque Ele é o Senhor do amanhã, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, amados? Então, qual tem sido o seu desejo? A vontade do homem é expressa ali em 1 Coríntios 14, 12, quando os coríntios estão desejosos por dons espirituais. E a vontade de Deus é expressa em 1 Coríntios 12, 11, quando Ele diz que dá para quem Ele quer. Ou seja, Ele está disposto a dar, mas tem que ter do jeito dele, tem que encontrar as duas vontades, amém, amados? Em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1, ele está dando algumas advertências para as pessoas que querem ser pastores.
Algumas Bíblias falam aos presbíteros ou aos bispos, aqueles que desejam o episcopado. Coisa excelente estão desejando. Ou seja, ele está falando assim, se alguém aspira, se alguém deseja, se alguém quer, está entendendo que a vontade humana existe, e essa vontade humana, quando ela é sujeita à vontade de Deus, as coisas vão acontecendo de forma maravilhosa. Amados, não tem como vir o resultado diferente, é matemática, é aquela equação lá de Isaías 1,19, se quiserdes, me ouvirdes, o melhor dessa terra vai vir. Amém, amados, aleluia, aleluia. A Bíblia fala também em Esther, no capítulo 4, versículo 15, sobre o propósito de Deus na vida de Esther. Mardoqueu, usado por Deus, chega para ela e fala assim: Esther, não seria para esse tempo? Você já pensou, Esther, se ela fosse presidente do Brasil? Esther capítulo 4, no versículo 14. Coloca aí, isso, é esse. Porque se de todos se calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu, a casa de teu pai, perecereis. Quem sabe, olha só, a sugestão, a pergunta sugestiva, né? Quem sabe, se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. Quem sabe, Esther, não foi para isso que você virou a rainha, minha filha? Já pensou se ela fosse a rainha do Brasil? Ô Esther, quem sabe? Não foi para esse tempo de pandemia que Deus te levantou, que Deus te levantou, que Deus te levantou, que Deus colocou no seu coração uma palavra, que Deus colocou você numa situação em que você tem que compartilhar uma palavra de fé. Quem sabe, irmão? Quem sabe nesse tempo de pandemia não é o momento de você se levantar para cumprir aquilo que Deus tem como vontade expressa na sua vida? Amém, amados? Quem sabe? A vontade de Deus é maravilhosa, irmãos. Outro texto que expressa de forma total a vontade de Deus e a vontade humana. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, o abrir a porta não é com Jesus. Jesus não chega sentando o pé na porta, arrombando, eu faço o que eu quiser, eu sou o cara, eu sou soberano, eu que mando nesse negócio aqui. Não, amado. Há uma manifestação da vontade humana. O homem se manifesta em ouvir. Olha, igualzinho lá Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiseres ir, ouvir. O ouvir não é só com o ouvido, mas com a atitude. Ouvir aí. Olha, irmãos, que coisa linda. Jesus falou que vai entrar. Só se tivesse um ponto final ali depois, eu entrarei. Se tiver um ponto final depois ali, já está bom. Jesus batendo a porta, ele entrou. Já está bom. Não precisa de mais nada. Mas em Apocalipse 3:20 fala: entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa isso? Jesus tem algo para você muito bom. Ele vai te dar de comer, ele vai comer junto com você. Isso quer dizer comunhão. Quando a vontade de Deus estou querendo entrar na sua vida, estou querendo fazer parte da sua história, estou querendo te ajudar. Há pessoas que não abrem a porta. Há pessoas que não sabem ser gentis com Jesus e abrir-lhe a porta e dizer: Jesus, entra aqui, Jesus, entra logo. Jesus, eu quero muito, como eu desejei, como eu quero, a minha vontade é essa. Qual é a sua vontade, irmão? Nós expressamos a nossa vontade quando as pessoas olham para nós e veem em nós aquilo que nós queremos. Quando você quer muito uma coisa, todo mundo da sua casa sabe, todo mundo do seu trabalho sabe que você quer. Você deseja. Irmãos, preste bem atenção.
Muitas vezes a nossa vontade é expressa naquilo que nós empenhamos o nosso dinheiro, o nosso tesouro. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6 que você e eu não devemos ajuntar tesouro onde tem traça, onde tem ladrão, onde é passageiro. Vai passar, irmão, vai passar. E você quer ver uma coisa que Jesus pegou pesado? Irmãos, o discurso de Jesus sempre foi gentil, sempre, mas ele nunca deixou de falar aquilo que precisava. Em Lucas capítulo 18, versículos 29 e 30, eu quero te convidar a entender a vontade de Deus. O que a vida eterna, o que a bondade do Senhor é expressa. Jesus, ele está respondendo um questionamento de Pedro. Pedro, quando ele vê a situação de Jesus, manda embora um homem, né? Um homem foi embora porque ele não estava disposto a vender tudo que tinha para segui-lo. Pedro fala assim: Senhor, e nós? Como é que vai ser? Largamos mulher, largamos filho, largamos a vida nossa, família, nós largamos tudo para seguir o Senhor. A resposta de Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. Olha que bênção. Está servindo Jesus, está seguindo Jesus, a sua vontade é estar perto dele, a sua vontade é ler a Bíblia, a sua vontade é orar, a sua vontade é se aproximar do Senhor, a sua vontade é estar perto dele. Vai receber aqui, irmão, proteção, vida, nada vai te faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você coloca Ele como Senhor da sua vida, essas coisas acontecem, amém, amado? E no porvir, ou seja, no futuro, a vida eterna. Aleluia. Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes o nosso olho está nessa vida, nas coisas que são passageiras. Talvez você já gastou um dinheirão em algo que você jogou fora. Talvez você já gastou um dinheirão num final de semana, um sábado, um momento, um dia. Foi embora. Aquilo que você dá valor, aquilo que tem valor para você é o seu tesouro. E aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. O meu coração está com o meu Senhor. O meu coração está nas mãos do meu Jesus, do meu Salvador. Amém, amados? Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19... começa no 15, Jesus começa a dizer: olha, eis que estou colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha, escolhe, pois, a bênção, escolhe a vida. Ele ainda dá a sentença, ele dá a resposta certa. Ele fala: olha, a bênção e a maldição, olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus, eu propus para você, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, a tua família vai ser abençoada, irmão. A vontade do homem, quando ela se encontra com a vontade de Deus, só pode trazer coisa boa, aleluia. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Deus, Ele atende a quem dá valor ao que lhe interessa. Preste bem atenção nisso. Deus dá valor a quem se interessa por aquilo que é dele. Lembre-se disso. Em Mateus capítulo 7, no versículo 6, o Senhor Jesus está dizendo assim: não dê pérolas aos porcos. Sabe o que vai acontecer se você der uma pérola para um porco? Nada. Você vai jogar fora algo que tem muito valor, e para o porco é nada. Talvez ele queira comer aquela pérola e pronto. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Vou te explicar uma coisa. Há alguns princípios espirituais. Jesus é a nossa referência. Como eu disse a vocês algumas vezes, toda a atitude de Jesus é pedagógica. Jesus está ensinando aqui que é para a gente dar valor para as coisas. Para dar valor para quem quer. Tudo aquilo que a pessoa, quando a sua vontade é por algo precioso, você vai ter da mão de Deus. Mas Deus não vai ficar dando algo precioso para quem não quer. Em Isaías capítulo 44, no versículo 3, a Bíblia fala que Ele vai dar água para o sedento.
Sabe o que o sedento quer? Ele não quer carne, ele não quer pão, ele não quer nada a não ser água. O sedento quer água. E você, qual que é a sua vontade, meu irmão? Qual tem sido o seu desejo? Qual tem sido a sua vontade? Para onde que o seu coração está inclinado? Para as coisas desse mundo, onde traça o ladrão, onde passa? Ou para a vida eterna, para as coisas eternas, que são propostas pelo Senhor e expressas em sua vontade? Deus já sinalizou a sua vontade, irmãos. Deus já mostrou para a gente onde é que nós temos que ir, qual é a vontade dEle e a sua. Se quiserdes e me ouvirdes. Agora eu queria pedir que colocasse o Isaías capítulo 1, o verso 18. Que aí a mensagem vai finalizar e vai ser completa. Onde a Bíblia diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor, assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Branquinho, branquinho. E aí vem o 19 que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que é o melhor dessa terra, irmãos? Não é comer. Não é a comida que o povo de Israel comeu daquela terra, não. Essa profecia, essa promessa se cumpriu para o povo de Israel. Eles comeram. Mas sabe o que eu e você temos nessa terra de mais valioso? Não está aqui, está na eternidade. É Jesus, irmão, é Jesus, aleluia. Porque se eu tenho Jesus, eu tenho a garantia de que eu sou cercado de anjos por todo lado, que eu sou cercado pela misericórdia e a graça do Senhor por todos os lados. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu desejo por Ele, se a minha vontade é Ele, não há como essa matemática dar errado. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. A vontade de Deus é o melhor para a minha vida. E eu preciso entender isso. Quando eu entendo que a vontade de Deus é melhor do que a minha, irmãos, só pode dar coisa boa, só pode ter bênção no final. Eu quero te convidar, feche seus olhos. A vontade vem, ela é expressa através daquilo que está no coração. Coloca a mão na altura do seu coração, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada coração agora, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que sonde e esquadrinhe. Só o Senhor conhece o meu interior, o interior de cada um aqui. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, Deus, que a nossa vontade, o nosso querer, ó Deus, esteja naquilo que tem o Senhor envolvido. Que a nossa vontade, Senhor, esteja voltada para as coisas do Senhor, Pai. Tira do nosso coração todo o desejo por aquilo que me afasta de Ti. Deus, tira do meu coração, tira do nosso coração, Senhor, tudo o que nos leva para longe da Tua vontade, Pai. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus. Tantas e tantas vezes nós tivemos a escolha entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, e escolhemos errado. Perdoa-nos, Deus. Lava-nos e limpa-nos, que ainda que sejamos, ó Deus, vermelhos, ó Deus, como sangue, o Senhor tem poder para nos perdoar. Nos arrependemos, ó Deus, de ter andado, ainda que por um instante, longe do teu querer, longe da tua vontade. Nós te amamos, Jesus, e queremos o teu querer, queremos a tua vontade. Queremos, ó Deus, sujeitar, ó Deus, a nossa vontade ao Espírito Santo. E pedimos, Espírito Santo, venha nos encher e nos levar
de encontro a essa vontade boa, agradável e perfeita de Jesus. Amém. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Aplauda bem forte a Jesus. Nós vamos encerrar agora com um clamor. Nós vamos clamar pelo fim dessa pandemia. Nós vamos orar pedindo a Deus que faça o que for preciso para acabar com esse tempo. Amados, muitas são as notícias que recebemos, mas a nossa fé, ela vem antes da notícia. Eu creio em Cristo antes da notícia que veio. A notícia não é novidade, nós sabíamos que tempos difíceis enfrentaríamos, mas que com a ajuda do Senhor, nós venceremos. Amém. Em nome de Jesus, levanta sua mão, nós vamos orar agora, nós vamos clamar, e ao final eu vou estar ministrando a bênção apostólica. Pai de amor, Deus eterno, nós clamamos ao Senhor que tudo pode. O Senhor é todo poderoso, Deus. E nós agora pedimos humildemente, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, faça algo em prol, ó Deus, do seu povo. Entre, ó Deus, em nome de Jesus, nessa batalha conosco e nos dê a vitória sobre essa pandemia, sobre esse vírus maldito, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor é aquele que está conosco, ó Deus, e nos motiva, Senhor, a crer, a olhar para o Senhor e a ver, ó Deus, o fim de tudo isso. Cremos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o seu nome vai ser glorificado, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor ilumine o coração do homem, dos nossos governantes, cientistas, médicos, pessoas, ó Deus, que têm se dedicado ao estudo, ó Deus, de uma vacina, seja qual for o método, ó Deus, que o Senhor ilumine o coração desses homens, traga luz, ó Deus, em nome de Jesus, para que descubram, ó Deus, algo, ó Deus, que vai proporcionar o fim desse tempo, e nós te daremos honra, nós te daremos glória, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós confiamos em Ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a doce presença e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe, vá em paz. Deixa eu dar um recado aqui, agora que finalizamos. Eu quero lembrar os irmãos de um detalhe.